Olá, seres conscientes, estamos aqui para mais um vídeo e, ok, estou me expondo ao ridículo, tô zoando, vou tirar isso aqui. Enfim, hoje o vídeo é para falar sobre pecado e não é porque é sobre o pecado que eu tô com essa roupa de mago aqui. Tô fazendo uma mudança aí no perfil do canal, agora eu sou o mago, bruxo, quântico, mega, super pseudocientista. Tô gastando, só testando uma coisa diferente aqui, porque a minha ideia é fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, que eu possa ajudar mais pessoas e que eu possa expandir a verdade do amor, da pureza e de tudo que o conhecimento e a sabedoria nos traz de positivo. Então, como você viu aí, hoje o vídeo é sobre os pecados, sobre pensamentos negativos e, primeiramente, relaxa. Se você cometer pecado, você não vai para o inferno. Eu já vou desmistificar essa ideia de inferno aqui para começar, porque vamos pensar aqui como sábios, como magos, como bruxos, como pessoas conscientes. Então vamos ter a consciência de que não existe um céu, não existe um inferno, ok? O inferno é aqui, o inferno é agora. O inferno é aqui, o inferno é agora. Ficou mais maneiro, né? Dá uma acidez assim, né? Enfim, tô gastando. Vou voltar aqui pro assunto. Descontraindo aí, né? Relaxa, o inferno e o céu, eles são aqui. Pra gente começar a entrar, como o tema, aí o título do vídeo fala sobre uma ciência espiritual, eu vou trazer uma ciência aqui que explica esse reino espiritual. E como que eu vou trazer uma ciência que explica o reino espiritual? Porque eu não faço essa cisão, acabou essa cisão, acabou na Idade Média lá, essa cisão que faziam matar bruxa só porque achavam que era bruxa, as pessoas que mexiam com botânica. Então acabou isso, agora a ciência está junto com a espiritualidade. 2023, vamos virar a chavinha. Então, quando a gente entende sobre a ciência, a gente sabe que existem vários planos da existência. Então, o que isso tem a ver com a questão do pecado? Isso tem a ver que, como o mundo, como a realidade, ela é formada por diversos lugares, ela é formada por diversas dimensões, chame de forma como você queira chamar, ok? Existem seres que habitam todas essas dimensões, todas essas frequências. Existem frequências negativas, termos espíritas chamam de umbral, pessoas podem chamar de inferno, mas não é um lugar onde tem um capetinha lá te apurrinhando e te dando chicotada, não é assim, ok? E como que você tem tanta autoridade para falar que não é assim? Bom, eu já dei um rolezinho por lá, alguns rolezinhos por lá, e com o intuito de aprendizado, de entendimento, né? Não para sofrer, enfim. E esses lugares, né? Por que muita gente que comete alguns erros, que tem atitudes negativas, que comete alguns pecados, vive no pecado, pensa sobre a vida? Porque pensa, se você não crê numa vida após essa daqui, você pode matar, roubar, comer coisa ruim, você pode fazer um monte de coisa que... E daí? Vão morrer, vai ficar tudo preto mesmo, não tem problema. Esse é um dos pontos das pessoas cometerem pecado, beleza? No final do vídeo eu vou dar uma chave mágica aqui pra você. Eu digo chave mágica como forma simbólica, ok? Eu vou te dar um conhecimento psicológico e filosófico para você conseguir entender como lidar com o pecado e como não viver no pecado e como transcender o pecado. Então fica até o final do vídeo aí que tenho certeza que vai valer a pena. E então, essas pessoas que têm a consciência de que tudo vai acabar quando a gente morrer nessa vida aqui, vai ficar tudo preto, elas têm o aval próprio, a própria consciência delas dá o aval dela beber, cheirar, fumar, se drogar, se injetar, tomar bomba, não sei o que. E tudo bem, porque ela vai morrer, tudo vai acabar. Ela pode roubar, ela pode estuprar, ela pode, enfim, fazer um monte de coisa negativa, que tá tudo bem, porque vai acabar. Quando você entende a ciência de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, você vê que o buraco é mais embaixo, que não vai acabar. Então, muitas das provas que nós passamos aqui são decorrentes de problemas que passamos em outras encarnações. Pode chamar de outra encarnação, chama de outra vida, como você queira chamar. Então, esses problemas muitas das vezes aqui são provas que Deus, com a sua bondade, nos possibilita para a gente entender e aprender o que precisa aprender para não cometer os mesmos erros de novo e para não voltar para esses lugares
umbralinos, infernais, enfim, chame de como você queira chamar. Então a gente já tirou a ideia aqui de que os pecados, eles, enfim, são coisas que vão nos levar para o inferno. Qualquer coisa que você faça fora de Cristo, qualquer coisa que você faça fora do pensamento divino, fora desse entendimento de união, vai te levar para um estado mental negativo. Isso não é espiritualidade, isso é ciência, ok? Atitudes de culpa, atitudes de negatividade te geram estresse, te levam cortisol para o seu cérebro. Isso vai fazer com que você se ponha em frequências, se ponha em estados emocionais negativos. E isso vai eletromagneticamente, ciência mais uma vez, mas a espiritualidade ensina isso também, vai fazer com que seu campo energético atraia coisas negativas. Desculpa, falei de espiritualidade, mas é eletromagnetismo. Vai fazer com que seu campo eletromagnético se contacte com essas formas de pensamento, com esses estados emocionais no seu mundo externo. Estou tentando usar o meio mais científico possível para te explicar uma coisa que é espiritualidade, para você acreditar, para você entender. Não é questão de fé mais, é questão de entendimento. Então quando você entende que você não vai para o inferno, você só vai ficar num plano mental negativo, sim, você vai estar rodeado de pessoas que são negativas. Isso pode caracterizar o inferno. Aqui já é um inferno. Quando você tem problemas aí mentais, você tem crenças e paradigmas que são negativos, de reclamação, de depressão e tal, você vai criar um ambiente em torno de você com energias que vão ser trazidas em consonância com isso que você está vivendo, com essa sua depressão aí, com essas suas negatividades, com esses seus pecados, com a ira, com a avareza, com a soberba, com a luxúria, que seja, ok? Então, quando você entende que esse mundo que muitas pessoas idealizam não é verdade, você começa a mudar a sua atividade, a sua ação perante ao mundo. Você entende que, opa, isso aqui não vai acabar quando eu der o último suspiro, não. Então eu não vou fazer muita coisa negativa aqui, não. Isso daí é um bom ponto, pode ser ter visto como um bom ponto, a pessoa não cometer pecado por medo do julgamento, mas o ser essencial, a pessoa mesmo firme, boa mesmo, ela não vai deixar de cometer pecado só porque ela tem medo do julgamento. Ela vai fazer o certo porque é o certo. Existe um grande conceito filosófico, uma grande discussão filosófica sobre você faz certo porque você só está sendo observado, ou você faz certo porque é moralmente certo. Então o avanço moral ele é muito importante nesse caminho que você vai ter que percorrer para se livrar dos pecados, para se livrar dessas amarras materiais, para se livrar desses maus hábitos aí, beleza? Então, vamos entrar no ponto da antimatéria. Falamos aí muito sobre o pecado e tal, e demos uma leve introdução, né? Vou lá de novo aqui. Demos uma leve introdução sobre o que aconteceu, sobre o que é esse mundo espiritual, mundo material e tal, ciência. Então agora eu vou mostrar um pouco mais sobre a ciência, o ponto científico para você ter mais firme dentro de você que esses pecados e essa vida aí de, enfim, vícios e maus pensamentos não é uma coisa boa para você. E como que você pode estar se conectando com coisas positivas? Porque, ok, você agora pode estar sendo uma pessoa muito boa, mas você ainda carrega culpa, talvez, coisas que você fez no passado. Você ainda carrega peso, fardos, ok? Então, quando você entende que você fez muita coisa ruim, já está muito... já cresceu mais do que muita gente por aí, entendeu? Já deixou um monte de gente para trás. Só que você precisa entender como que você vai trabalhar a partir de agora para viver na luz, para ser um ser de luz. Por que falam ser de luz e tal, ser de luz? Por quê? Porque é através do fóton que a gente limpa os pecados. O que você está falando, seu pseudocientista? Então, calma, vem comigo. Por que é através do fóton que a gente limpa nossos pecados? Porque a composição da realidade ela é feita de matéria e antimatéria. Isso daí tem na ciência. É o experimento da dualidade onda-partícula. Tudo que existe aqui, inclusive esse capuz, pode ser visto como partícula, matéria, substância, ou como onda, energia, enfim, chame como você queira chamar, ok? Então a gente entende que tudo é a mesma coisa, só diferencia a forma de interpretação, a forma de visão sobre aquilo. Então, ok, onda-partícula, dualidade. Bem e mal, dualidade.
matéria e antimatéria, dualidade, correto? Então quando a gente entendeu sobre essa matéria e antimatéria, sobre essa dualidade, a gente entende que o quê? Se a gente já fez muito mal, se a gente já fez muita coisa negativa, pra gente fazer coisa positiva, o que a gente tem que fazer? Não é só parar de fazer coisa negativa, não vai, a conta não bate. Você tem que fazer o bem, agregar matéria, agregar luz, entende? O pseudocientista tá falando um monte de coisa aí. Então, é basicamente isso, exatamente. Você precisa agregar luz, fótons. Por que que os seres divinos geralmente são representados por energias auréolicas e coisas brancas e roxas e muita luz? Porque é realmente assim, ok? Se tiver alguma experiência espiritual aí, fora do corpo, projeção astral, casa de humano e tal, você vai ver que é assim. Ok? E se você for um cientista e tiver a experiência de poder ver um fóton, você vai ver que é assim, é luz e é luz. Então, a matéria positiva que você tem que agregar para você conseguir pagar os seus pecados, de certa forma, é agregar fóton, é agregar luz, é agregar coisa positiva para você. E como que você vai agregar essas coisas positivas? Agora é o ponto da chave máxima. Piedade, abnegação, caridade, ok? Tem muito mais coisa aqui, mas esses três já são um ótimo início, porque no ponto final de tudo é o amor incondicional, mas o amor incondicional está embasado em várias outras coisas. E para você atingir esse amor incondicional, se você é uma pessoa que tem muita coisa para limpar, começa pela piedade, ok? É um sentimento muito belo, muito lindo, muito belo, ensinado por Jesus Cristo, um exemplo aí. Então, seja uma pessoa caridosa, seja uma pessoa piedosa, tenha abnegação, ok? Tenha resiliência, indulgência. Sabe o que é indulgência? Pesquisa aí nos evangelhos ou no dicionário. Indulgência, tenha indulgência com as pessoas, ok? Entenda, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem seu problema, e você sendo uma pessoa que está buscando a luz, que está buscando ser boa, está buscando pagar os seus pecados, não só porque você vai receber um julgamento, e sim porque você sabe que a coisa é certa, é muito importante você trabalhar essas questões morais conectadas com o intelecto, porque a moral e o intelecto, elas são totalmente conectadas para iluminação do ser. Não tem como você fazer uma sem esquecer da outra, mas convenhamos que uma pessoa moral, ela não tem problema em ser muito moral, não tem problema a pessoa crescer muito em moralidade. Agora, em intelectualidade, sim. Se ela tiver intelectualidade sem moralidade, ela pode fazer muitas coisas negativas. Vejam aí, pela história, Hitler ou, enfim, outros grandes intelectuais, grandes pessoas inteligentes sem moralidade. É uma arma meio negativa, às vezes, mas é necessário para a evolução. Então, para a gente arrematar isso tudo, já dei a chave para você aqui, já vou pedir aqui o like, o comentário, porque é importante, então deixa o like, deixa o comentário, para esse vídeo ser espalhado para mais pessoas, o amor e a bondade chegar nos corações de todo mundo, e a gente conseguir fluir com a magia do bem pelo mundo. Mas enfim, entender que as provas que você passa na sua vida, elas são totalmente necessárias, é muito bom para você ter uma consciência um pouco maior sobre a vida. Isso aqui é sobre expansão consciencial. O que eu falo em todos os vídeos é sobre expansão consciencial. Mesmo que seja nos vídeos de viagem que eu faço, é sobre expandir a consciência, é sobre viver um pouco mais o amor incondicional, o amor divino, a vida boa, o bem viver. Para você viver um pouquinho mais o bem viver e ter um pouco mais de consciência sobre o que é a realidade de fato, é importante você entender sobre a pluralidade das existências. Já toquei nisso aí durante todo o vídeo, mas agora eu vou dar um apanhado maior para você sair desse vídeo aqui, ó, tinindo para ir buscar mais conhecimento, porque é isso aqui é só um vídeo, é só uma parcela do grande trabalho que você tem que fazer de construção moral e intelectual para a sua iluminação e para pagar os seus pecados, né? Para não tomar chicotado lá na casinha do capiroto. Tô zoando, não é assim, mas acontece, tá? Se você for para um umbral, muita coisa negativa vai rolar por lá. Choros e ranger de dentes, como dizia Papai Jesus. Mas enfim, o mundo, a realidade aqui da nossa terra linda e bela, ela é composta por diversos planos. Plano mental, plano espiritual, plano etérico, plano emocional, temos a primeira, segunda, terceira dimensão, como dizem aí os
filosofias, os esotéricos. Tem ali a quinta dimensão, que todo mundo acha que já está na quinta. Ai, ai. Enfim, entender que a gente veio de um outro ponto e que a existência ela é infinita é um ótimo ponto para você começar, porque quando você entende isso, você sabe, você vislumbra a repercussão que tem o seu ato presente de agora. O que você está fazendo aqui agora pode te acrescentar ou pode te denegrir na escala infinita da existência. Então entenda que a vida não acaba com o último suspiro, que é a morte, ok? A morte, veja a morte como uma passagem, a morte é como viver. Mestre Irineu, o grande mestre aí da nossa vida, nos ensina isso. Ele fala, a morte é que nem o nascer. É a mesma coisa, só vai se transformar. E o grande físico lá, que também falou isso, que eu nem sei quem é, se foi um Einstein que falou isso, se aquele nasce peste, tudo se transforma. É a mesma coisa. Um usou uma linguagem mítica e o outro usou uma linguagem logos, uma linguagem lógica, ok? Existem esses dois pontos, mas a verdade ela está em tudo. Por isso que eu uno a espiritualidade com a ciência, entende? Mitos são mitos, você sabe o que é mitos, e logos. Logos é lógica, mitologia. Então, quando você vislumbra isso, você percebe que, ok, a vida não acaba com o meu último suspiro, não acaba com a morte. Então, o que eu tenho que fazer aqui e para eu me iluminar, para eu, enfim, cumprir a minha missão aqui, para eu estar crescendo na escala da evolução, e como que eu tenho que perceber o que eu posso aprender com o passado, porque se a vida é infinita, essa aqui não é a minha primeira existência, não nasci pela primeira vez no ano de 2023, não foi assim. Então você vislumbra também o que você fez no passado, e você pode ter uma ideia do porquê que isso está acontecendo, por que eu estou sofrendo tanto hoje em dia e tal, por que eu tenho tanto hoje em dia, por exemplo, aconteceu alguma coisa antes. Essa é uma prova. E cuidado, a riqueza nem sempre é fruto de ser bom. Ok, a riqueza ela é uma prova, assim como a pobreza. Ela te ensina tanto quanto a pobreza. Ok? Então aproveitem a vida. Espero que você tenha gostado. Quiser fazer sessão de expansão consciencial diretamente 1 a 1 comigo, tem o link aqui embaixo. E por favor, ajuda a vaquinha. Ok? A gente não é do mundo, mas a gente está nele, então o dinheiro ainda é uma moeda de troca necessária. Quem puder me dar essa moral, sério, qualquer coisa, 5, 10, 2 conto, que seja, manda no meu Pix aqui embaixo, já vai me dar uma ajuda incrível. E ajudem as pessoas também, faça caridade, ok? É muito importante para você agregar luz, seja ajudar uma velhinha a atravessar na rua, seja, enfim, deixa dinheiro no chão da rua, deixa dinheiro tocadinho em algum lugar assim que alguém possa ver. Isso é uma boa atitude de caridade. A pessoa que vai achar, vai precisar daquilo, ok? E manda Pix para algum projeto social que seja, doa um livro, tem várias nuances, entende? Esteja com Deus em todo momento, você já vai estar fazendo caridade. Coma um jantar com pensamento em Deus, mindfulness, meditação, muito bom para você também começar a pagar seus pecadinhos aí. E fiquem com Deus. Até a próxima. Tinha que terminar o vídeo assim, valeu? Fiquem com Deus, até a próxima.